Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda, homem e mulher de valor. Hoje a gente vai falar sobre estresse. Estresse é algo que está sendo muito falado, cada vez mais linkado com burnout, linkado com vários problemas que as pessoas estão enfrentando hoje. Mas, Ângelo, o que é estresse? Estresse, ele é uma resposta fisiológica do seu corpo frente a algum estímulo que pode trazer alguma consequência, ou medo, ou alguma possibilidade de afetar você ou as pessoas que você ama. Ângelo, o estresse ele é bom ou o estresse é ruim? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas colocam o cortisol como o grande vilão, mas na verdade o cortisol ele é muito bom quando em níveis adequados. Por exemplo, o estresse pode ser muito bom quando você olha para uma situação, por exemplo, eu vou lá e vou dar uma palestra. Cara, o estresse que essa palestra me coloca é um estresse do tipo, cara, eu preciso me programar para fazer isso muito bem. Então eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou treinar, e eu vou me colocar num estado de estudar, vou pegar livro, vou pegar vídeo, vou pegar curso. E esse estresse me colocou em algo muito positivo, porque ele me preparou para ir fazer essa palestra. Agora, se esse estresse me coloca num ponto de vista de, cara, eu tô travado, meu Deus, que medo, vai dar errado, e eu começo a travar. E nesse momento, esse excesso de cortisol foi algo ruim. Para você ter ideia, se você não tivesse cortisol no seu organismo, você não acordaria pela manhã. Porque é o cortisol que faz você despertar, por exemplo. É o cortisol que vai fazer você ser uma pessoa que realmente age. Sem cortisol, você fica vegetando literalmente. Então, o que eu queria falar com você hoje é: vacine-se contra o estresse. Ângelo, vacine-se contra o estresse? Existe uma expressão chamada inoculação do estresse. Ângelo, o que é inoculação? Inoculação é um processo quando os cientistas vão fazer vacina. Então, o que eles fazem? Eles pegam um vírus de forma inoculada, eles colocam dentro da vacina e você tem aquele vírus inserido em você de uma forma para o seu sistema imunológico saber reconhecer aquele estímulo, e quando aquela célula ou aquele vírus entra em você, seu sistema imunológico sabe que aquilo é um problema e precisa atacar. Então, isso que é inoculação na questão de vacina. Falando hoje sobre inoculação de estresse, seria o quê? Seria você se preparar de forma consistente para você cada vez aguentar maiores quantidades de estresse. Mas eu não digo do estresse de forma ruim, eu digo o estresse do dia a dia. Porque cada vez mais nós estamos vivendo estímulos hiperestimulantes, nós estamos nos colocando em situações desafiadoras e você precisa ser capaz de lidar com o estresse e com as situações que aparecem na sua volta. Por exemplo, imagine uma pessoa que foi super protegida na infância. Por que uma pessoa que foi super protegida na infância tem tanta dificuldade de seguir o dia a dia ou enfrentar os desafios? Porque é uma mudança neurofisiológica que acontece nessa pessoa. Essa pessoa, lá na infância, não teve o cérebro treinado para lidar com grandes níveis de cortisol. E aí, quando essa pessoa cresce, ela precisa enfrentar a vida, os pais não conseguem mais proteger ela quando ela se torna uma adulta. E ela começa a enfrentar a vida e ela não consegue, ela trava. Para ela, qualquer desafio parece muito grande. Porque, na verdade, para ela, realmente é um desafio muito grande. Porque é um cérebro que não está preparado para enfrentar o cortisol, que não está preparado para enfrentar esses desafios e essas frustrações. Então, a pergunta que fica é: quem será que tem mais dificuldade de enfrentar o estresse? Aquela criança que nasceu num berço com muitos desafios, que quem sabe até já passou por privação de comida, por privação de segurança, quem sabe vivia num ambiente muito inseguro e tudo mais, e aí ela cresceu e de repente ela conseguiu um lugar bom para morar. Agora esse outro lado aqui, essa outra criança, ela sempre foi super protegida. Ela sempre foi super protegida e agora ela foi colocada ainda num lugar seguro, mas ela foi lá e enfrentou um momento de estresse muito grande. Vamos colocar essas duas pessoas nessa situação de estresse muito grande. Um momento de trabalho onde essa pessoa não sabe o que ela precisa fazer e ela precisa estudar em uma semana para resolver tudo isso. Eu te pergunto, quem é a pessoa que tem o cérebro preparado para lidar com esse excesso de cortisol para essa situação? Com certeza foi aquela pessoa do lado de cá, no caso, que passou por essa criação cheia de estresse. Essa criação cheia de estresse inoculou essa capacidade de estresse para essa pessoa. Ou seja, essa pessoa já passou por tanto estresse que aquele estímulo não foi tão desafiador quanto para essa outra pessoa que foi sempre super protegida e ela nunca teve esse excesso de cortisol no cérebro. Então, qual que é a ideia desse vídeo? Você precisa começar a se expor de forma consistente em situações que vão aumentar o seu cortisol para você começar a conseguir cada vez mais enfrentar situações maiores que isso. Ângelo, qual que é o grande, do ponto de vista da neurociência, qual que é o grande poder do banho frio que as pessoas falam tanto?
Eu não sou um adepto do banho frio, eu não fico tomando banho gelado, não indico as pessoas ficar tomando banho gelado também de forma assim descontrolada no inverno, não indico isso. Mas a ideia do banho gelado é que o seu corpo é colocado numa situação de estresse controlada. Esse estresse controlado vai liberar cortisol, e esse cortisol, o seu cérebro conseguindo lidar com esse cortisol, é como se, quando viessem novas situações, o cortisol liberado lá não vai ser tão grande. Por quê? Porque o seu cérebro já está acostumado a lidar com uma situação de cortisol aumentada. Então esse é o grande poder do banho gelado. Claro, tem outros poderes da água fria que a gente não vou entrar nesse ponto, mas eu estou entrando no ponto de vista aqui da neurociência por trás do banho gelado. Então, por exemplo, quando você se esquiva, por exemplo, vai ter que falar em público, ou vai ter que falar com aquela pessoa amada que você quer conversar com ela, mas você não tem coragem. Quanto mais você se esquiva, maior a tendência do comportamento de se esquivar se tornar um hábito em você. Ângelo, como assim? Quando você está numa situação de estresse muito grande, por exemplo, falar em público, putz, vou fazer uma palestra. Ai, preciso fazer a palestra, preciso fazer a palestra, estou muito estressado, quer saber, eu vou desistir. Aquele estresse que estava tão grande, no momento que você desiste, ele some de uma hora para outra. E esse sumir de uma hora para outra, no seu cérebro é um prazer. Ou seja, eu me esquivei e meu estresse foi embora e agora eu estou tranquilo de novo. Esse comportamento, como o seu cérebro está sempre buscando prazer e fugir da dor, ele vai consolidar esse comportamento. Então esse comportamento de esquiva vai ficar cada vez mais consolidado. Se você se esquiva uma vez, a tendência de você se esquivar depois, ela se torna cada vez maior. Então, você precisa se expor de forma sistemática a pequenos estímulos estressores, pequenos momentos de estresse controlado. Por exemplo, se você quer falar em público, começa a falar com as pessoas na rua. Quem sabe você não conseguiria fazer isso nos outros momentos, mas começa a falar com a pessoa na rua. Meu trabalho está me colocando numa situação muito forte. Começa de passo a passo você aumentando os estímulos no seu trabalho, de você se colocar em situações mais desafiadoras, comece a se colocar em planos, em processos mais desafiadores dentro do seu trabalho. Comece a se expor naquilo que você realmente deseja alcançar. Eu lembro lá no início da minha carreira, quando eu estava querendo me tornar palestrante, eu fiz um curso de oratória, e esse curso de oratória fazia a gente falar por 2 minutos, depois falar por 5 minutos, depois falar por 10 minutos, depois falar por 20 minutos. E a gente ia aumentando de forma sistemática. E eu lembro no momento que eu estava falar 2 minutos, eu falava, meu Deus, eu tenho que falar 2 minutos, como é que eu faço isso? Eu não sei nem o que falar. E aí realmente na hora saiu, eu falei 2 minutos, eu falei, cara, eu consegui falar 2 minutos. Depois, eu pensando, né, cara, 2 minutos vai ser mais fácil que 5 é mais fácil que 10. Mas na verdade foi o contrário. Quando eu falei 5 minutos depois, foi mais fácil do que falar a primeira vez em 2. Por quê? Porque aquele cortisol que levantou lá no início era um cortisol de nunca falei em público. Cara, eu vou ter que falar em público, vou ter que criar um conteúdo. Então esse estresse inicial, ele literalmente como se fosse uma vacina, ele inoculou o meu estresse. Então esse estresse inicial foi muito, muito grande. Quando eu falei 5, não foi tão grande. Quando eu falei 10, não foi 20. Resumo da história. Depois de algum tempo de sair desse curso de oratória, eu fiz uma palestra de 1h30, 1h40, e eu não me senti tão estressado quanto eu me senti naquele primeiro momento que eu precisava falar 2, 5 minutos. Por quê? Porque aquele estresse de falar para as pessoas, mesmo 2, 5 minutos, começou a me preparar e o meu cérebro começou a entender como lidar com aquele cortisol. Então, o que eu quero que você entenda? Comece a se expor de forma sistemática em situações estressantes, de forma controlada. Não espera vir um estímulo muito forte que vai fazer o seu cortisol ir lá para cima e você não vai saber lidar. Mas vai colocando pequenas situações estressoras na sua rotina para você criar esses novos hábitos. Por exemplo, se você quer falar em público, começa a falar com as pessoas na rua, começa a expor com algumas pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas, começa a falar com uma pessoa, começa a puxar um assunto. Ângelo, quero começar a correr. Mesma coisa, não vai começar a correr 30 minutos, 1 hora, você não vai conseguir. O estresse vai ser tão grande que o seu cérebro vai consolidar o comportamento de esquiva e de repente você vai começar a se esquivar e não vai mais querer correr. Se expõe a 1 minuto de corrida, 2 minutos de corrida, 3 minutos de corrida, 4 minutos de corrida. E esses pequenos estímulos estressores vão começar a preparar o seu cérebro para enfrentar outras situações. Entenda que esse comportamento de se expor e aumentar o seu nível de cortisol de forma controlada, ele pode ser usado para qualquer que seja a sua área. Qualquer que seja a área que você está se esquivando hoje porque você está estressado, você pode se preparar para enfrentar esse momento e essas situações de forma menos estressantes, simplesmente por treinar o seu cérebro a se preparar para esse momento. Espero que tenha feito sentido esse vídeo. Comenta aqui embaixo qual é a situação que você está se esquivando, porque nós temos uma comunidade aqui onde cada um vai se ajudando a crescer. E essa Academia do Valor vai fazer todo mundo aqui crescer de forma extraordinária. Nos vemos no próximo vídeo, Homem e Mulher de Valor.